então você é o dono do ouriço. Mas em algum momento você percebe que o ouriço parece ter se tornado expandido. Ele fica cada vez maior e maior, embora continue muito leve. E isso parece estranho. Bem, ele não pode simplesmente inchar. Aparentemente, ele pode. Encontraram esse pobre animal na cidade de Butte, Cornualha, e conseguiram levá-lo para a clínica. Inicialmente, a equipe não conseguia entender por que um ouriço tão grande era tão leve. O animal não conseguia se mover nem se enrolar em uma bola, e por causa disso estava sofrendo muito estresse. Somente os raios X elucidaram o ocorrido. Dentro do ouriço realmente havia ar. Na verdade, não exatamente dentro, mas mais ao redor. Essa condição incrivelmente rara é chamada de síndrome do balão de ar e pode ocorrer em ouriços, por exemplo, como resultado de lesões. Uma versão sugere que o gás é produzido por bactérias que infectam feridas graves. Outra versão sugere que a causa é uma lesão na traqueia. Mas em qualquer caso, a inflação é muito perigosa. Se o ouriço não for desinflado a tempo, ele pode estourar ou simplesmente se inflar tanto que vai sufocar. Por isso, os médicos em Cornwall pegaram uma seringa, a mais comum, e liberaram o ar excessivo de sob a pele do ouriço. Isso levou cerca de 5 minutos, e o animal se sentiu melhor imediatamente. A estranha síndrome do balão de ar ocorre especificamente em ouriços por causa de sua capacidade de se enrolar em uma bola. A pele é muito elástica. Pode-se dizer que ela tem, bem, um pouco mais do que o necessário. Então acaba que esse presente evolutivo tem um sério lado negativo. E os ouriços não são as únicas criaturas assim. Olhe para as cabras. São enormes animais peludos que podem pesar mais de 350 quilos se falarmos de machos e podem correr até 50 km por hora. Os machos das cabras se chocam uns contra os outros com suas cabeças. Isso acontece durante a temporada de reprodução e se repete. Ao longo de sua vida de 10 a 12 anos, um macho de cabra pode receber cerca de 2.000 golpes na cabeça. Como é possível suportar isso e não se machucar? Bem, de jeito nenhum. Quando cientistas e ferimentos? Na verdade, são ferimentos crônicos que podem causar danos à medida que envelhecemos. Na verdade, são ferimentos crônicos que podem levar à demência com a idade. A natureza deu aos pobres uma forma perigosa de lutar pela sobrevivência, considerando isso normal. Do ponto de vista evolutivo, tudo está perfeito. A idade é o único fator que favorece os carneiros. Evolutivamente, está tudo perfeito. A única coisa que salva os carneiros é a idade. Os machos têm uma vida mais curta. Estritamente falando, animais selvagens quase não sofrem de demência. A vida é dura, por isso o envelhecimento geralmente se manifesta fisicamente. Os animais ou não vivem até a demência, ou morrem nos primeiros sinais dela. É uma história diferente com pets domésticos. Atualmente, casos de demência em cães e gatos são conhecidos, causados justamente pelo cuidado humano que prolonga a vida dos animais. Talvez, se alguém cuidasse das ovelhas da mesma forma, elas também viveriam mais. Mas voltemos aos animais. Às vezes, a evolução parece não gostar deles. Vamos pegar os zangões como exemplo. Eles só existem em machos, e isso parece ser a ordem natural das coisas. No início de sua história, muitos desses insetos depositavam ovos dentro das coisas mais variadas. E eles precisavam de um órgão que ajudasse nessa tarefa difícil. Portanto, a evolução dotou abelhas e vespas de um ferrão. Mas os machos não depositam nada em lugar nenhum, então eles não têm um ferrão. E o fato de que os pobres acabaram completamente indefesos, bem, eles que pensem em algo. Os machos tentaram pensar em algo. Eles apenas fingem que estão prestes a lamentar, torcendo um pouco o estômago. Mas eles não conseguem causar nenhum dano. Considerando que as abelhas e vespas ainda estão vivas, evolutivamente, essa farsa absurda é algo positivo. Já que o assunto é insetos, vale mencionar as formigas. Você pensaria que eles existem no planeta há tanto tempo e se espalharam tão bem por ele que simplesmente não pode haver queixas sobre a evolução. Mas isso é apenas à primeira vista. As formigas comuns e a maioria dos outros insetos sociais têm uma vida muito curta. Porém, as rainhas das formigas acharam um jeito de burlar o sistema. Elas podem permanecer vivas por muitos anos ou até décadas, enquanto as formigas operárias, que nunca colocaram um único ovo em suas vidas, morrem em alguns meses. No melhor cenário, se ninguém as comer antes. Essa diferença de idade não é explicada por fatores genéticos.
Provavelmente tudo se resume à alimentação e cuidados. A rainha das formigas, assim como a rainha das abelhas e a rainha dos cupins, está sempre cercada de cuidados e recebe a melhor alimentação e proteção. Nessas condições, é possível viver no mínimo 10 anos. E se as formigas comuns se tornassem longevas, se cuidassem de si mesmas, em vez de cuidar da rainha? Eu acho que sim. Mas eles desistiram da vida pelo bem da colônia. Esses são os meninos autossacrificantes. Entretanto, não se deve assumir que a longevidade dos reis seja uma vida paradisíaca. A rainha dos cupins, por exemplo, põe um ovo a cada 3 segundos durante 15 anos. Ininterruptamente. Isso é cerca de 30 mil ovos por dia. Seu corpo incrivelmente se estica durante esse processo. O que inicialmente era do tamanho de uma pequena moeda se expande até o tamanho de um dedo humano. E ainda, a rainha dos cupins passa toda a sua vida debaixo da terra sem ver a luz do sol. Sendo muito grande, ela nem consegue se mover. Se você pensar sobre isso, é correto chamar a rainha de rei? Ou ela é apenas uma prisioneira condenada a uma vida longa? É assim que a natureza funciona. Ela dá algum bônus para o animal, mas depois inevitavelmente tira algo ou cria um monte de problemas. Tubarões realmente afundam em água doce, e eu não estou brincando agora. Apenas 5% dos ilasmobrânquios, ou seja, tubarões e raias, são capazes de viver não apenas em água salgada. A água doce desidrata-os, entorpece os sentidos e ameaça a capacidade de se reproduzirem. Os tubarões precisam manter o sal dentro de seus corpos. Sem ela, suas células se romperão, o que levará à morte. Mas o mais estranho é que a água doce faz os tubarões afundarem. Devido à perda de flutuabilidade, o tubarão deve gastar mais energia na força de elevação. E isso é realmente difícil. Sim, é possível cultivar um fígado grande, como outros peixes de água doce. Mas então, o corpo se tornaria menos ágil, e o tubarão pararia de estar na água e não mudaria nada. E para as pessoas, isso é na água e não mudar nada. E para as pessoas, isso geralmente é benéfico. Quando você não precisa se preocupar que um tubarão vai nadar até você no rio, a vida imediatamente se torna mais tranquila. Mas existe o tubarão-touro, que, em princípio, não se importa com o nível de salinidade da água. Se tal tubarão quiser sair do mar e subir o rio, ele fará isso. E o tubarão-touro é uma criatura extremamente agressiva, que provavelmente ataca pessoas mais do que qualquer outra. Não, sério, é bom que os outros tubarões fiquem longe dos rios. Mas os tubarões ainda têm sorte comparados com alguns ratos de mergulho. Esses pequenos predadores praticam lutas até a morte. E tudo acontece exatamente como você pensou. Os ratos de bolso têm um período de acasalamento muito agitado. Os atos de acasalamento podem durar de 12 a 14 horas. Cada macho tentará acasalar com o maior número possível de fêmeas. No final, o organismo simplesmente não aguenta e se desintegra. Após algumas semanas de acasalamento, os machos morrem, vivendo em média apenas cerca de um mês. Enquanto isso, as fêmeas vivem de 2 a 3 anos. Os machos parecem estar em desvantagem mais uma vez? Mas do ponto de vista evolutivo, tudo está normal novamente. A espécie continuou. E está tudo bem. Os gecos se agarram à árvore com a cabeça. Eles podem se multiplicar? Bem, isso é ótimo então. Imagine que você está batendo de cabeça na parede na velocidade máxima de um Lamborghini. É mais ou menos assim que os gecos se sentem, movendo-se pelas árvores. Mas isso não é apenas um pouso. O comportamento do geco fez Steve lembrar de um truque dos praticantes de parkour ao pousar. O comportamento do geco lembrou Steve de um truque que os praticantes de parkour e outros personagens de filmes fazem quando aterrissam. Isso é necessário para distribuir a energia e evitar lesões. Os gecos sabem da existência do parkour, mas eles têm que bater a cabeça contra as árvores porque a evolução decidiu que essa é uma ótima maneira de aterrissar. Como um mecanismo de defesa. E isso nem é a pior parte. Uma lebre peluda, essa realmente não teve sorte. Ela não tem garras, porque é uma lebre. Mas se ela precisar delas, a pobre anfíbia quebra seus próprios ossos para que eles saiam de suas almofadas de dedos. Essa é a arma para situações de perigo. Em comparação com a rã peluda, a rã de vidro não enfrenta nenhuma dificuldade. Apesar de serem um pouco parecidos. Bem, com barbas. Eu não sei como se sente esse processo de criação de unhas e o quão doloroso ele é. Mas não por causa dos aerogeradores.
Você pensaria que os falcões têm a visão mais aguçada quando se trata de aerogeradores. Você pensaria que os falcões têm a visão mais aguçada entre os animais. No entanto, são eles que mais colidem com turbinas eólicas e linhas de transmissão de energia. Os falcões detectam presas à distância, mas não enxergam as turbinas eólicas. Ou seja, eles literalmente não conseguem ver. Aparentemente, essas aves têm grandes pontos cegos acima e abaixo da cabeça. E como durante o voo eles mantêm a cabeça inclinada para baixo, eles fisicamente não conseguem ver o que está diretamente à frente deles. Até mesmo um obstáculo tão grande. No entanto, já encontraram uma solução para este problema. E bastante inesperado, aliás. Não por causa dos extravadores. Outras aves também se chocam frequentemente com as turbinas, e algo precisava ser feito sobre isso. Para fins experimentais, eles pintaram uma das pás do moinho de vento de preto, e a mortalidade das aves caiu 72%. Estranhamente, funcionou especialmente bem com as águias de cauda branca. Por enquanto, tudo isso é apenas um pequeno experimento. Precisamos coletar mais estatísticas para entender se as pás pretas realmente funcionam tão bem. Mas aqui está um fato. Como alternativa, existem sistemas que podem controlar usinas eólicas com o auxílio de câmaras ou radares. Detectando a aproximação de pássaros, eles desaceleram ou param o mecanismo. Mas se as turbinas forem freadas toda vez que um pássaro se aproximar, isso será extremamente caro. Mas o que fazer com os pássaros que não conseguem ver na névoa ainda não está muito claro. Sim, depois de tantos anos, a evolução ainda não resolveu esse bug. Tudo está ocorrendo de modo terrivelmente simples. Os pássaros voam de lugares ensolarados, se deparam com uma tempestade sobre o mar e perdem completamente a orientação. Eles voam até ficarem sem forças e caírem na água. E morrem aos montes. Além disso, a maioria das aves nunca voaria sobre o oceano sem motivo. Normalmente, eles ficam acima do solo e estão sempre olhando para baixo. É estranho que a evolução não tenha proposto uma solução. Embora, depois de todos os problemas dos animais que eu mencionei hoje, podemos esperar algo diferente dela? Até breve.